Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Hoje, como diz a nossa capa, nós queremos falar aqui a respeito de mais um detalhe da lei e das possibilidades da obtenção da nacionalidade portuguesa. Por que é que nós estamos voltando a falar da lei da nacionalidade portuguesa? Porque ela é uma lei muito importante. Muitas pessoas buscam a nacionalidade portuguesa pelos mais variados motivos, seja por descendência, seja por tempo de residência, seja por ser ascendente de um cidadão português. E aí é que nós vamos nos ater ao caso da ascendência. E por que é que nós estamos retomando isto hoje? Nós estamos retomando isso hoje porque nos últimos dias, por incrível que pareça, há uma busca. Eu tive vários contatos nos últimos dias em que pessoas buscam saber do seu direito ao ter a nacionalidade portuguesa através do seu filho. O que acontece? O filho nasceu em Portugal e agora chegou ao conhecimento desta pessoa de que ela tem direito a uma nacionalidade portuguesa. Porque o filho, pelo fato de já ter nascido aqui, de acordo com a nova legislação, ele consegue buscar esse direito de ser um nacional português originário. Mas o pai e a mãe não conseguem. E por que não consegue? Aonde é que está? Quando a lei diz que pode e você não consegue. É aí que temos um detalhe na legislação que é importante a gente analisar. Toda lei, já vamos dizer isso de início, tem pegadinhas, tem detalhes, tem às vezes uma vírgula colocada de tal forma que atrás vem outra informação dentro de um determinado artigo, dentro de uma determinada linha, que muitas vezes explica ou muitas vezes coloca um impedimento ou às vezes libera uma determinada situação para que eu tenha direito. Então, quando nós fazemos uma interpretação de uma lei, nós temos que, nunca me esqueço de uma grande lição de um colega, não sei nem se ainda é vivo ou não, mas já era um colega, hoje é colega de profissão se fosse vivo, e espero que esteja. Mas ele sempre me disse o seguinte: Renato, quando você for interpretar uma lei, quando você for fazer uma análise de um dispositivo legal, você leia alguns artigos antes e alguns artigos depois, algumas alíneas antes e outras alíneas depois. Por quê? Porque não basta interpretar exatamente aquilo que está escrito naquele artigo, naquela alínea, naquele inciso. Sempre há alguma coisa antes que levou a ele ou alguma coisa depois que justifica ele. Então, temos que fazer, quando nós fazemos uma leitura e uma interpretação de um texto legal, falo aqui de lei, decreto, despacho, resolução, portaria, seja o que for, um dispositivo legal, nós temos que fazer esta leitura ampla e não apenas daquilo que está escrito naquele artigo, naquela linha, naquele inciso. E é isto o que acontece com a lei da nacionalidade portuguesa, como acontece com todas as outras leis. Esta é só mais uma que carece de uma interpretação pontual e dentro do contexto. O que tem dentro deste artigo, dentro desta linha, que pode ou não me conceder o direito a alguma coisa? No caso, esta coisa é a nacionalidade portuguesa. Então vamos ver como é que isto acontece. Para quem não me conhece, está vendo neste canal pela primeira vez, meu nome é Renato Koprovski, eu sou advogado, trabalhamos aqui em Lisboa, temos também ainda vínculo com o Brasil, tenho ordem ativa no Brasil, então nós temos processos aqui em dois lugares distintos, nós atuamos tanto lá quanto cá. E no que diz respeito a um processo de nacionalidade de um pai e que vai buscar esta nacionalidade através do filho, nós vamos cair exatamente aonde? Eu vou colocar a legislação aqui para os senhores para que isto fique bem claro. Nós estamos falando do artigo, está aqui, 6º,
seção 3, aquisição de nacionalidade por naturalização. Isso está lá no artigo 6º da Lei de Nacionalidade Portuguesa, que é a Lei 37/81, de 3 de outubro, com as suas respectivas alterações. Então, o artigo 6º traz as possibilidades de você adquirir a nacionalidade por naturalização. Ou seja, é aquela nacionalidade que você adquire, mas você não transmite. Ok? Porque ela não é uma atribuição própria da lei. Não é a lei automática, não é automaticamente você se enquadrando aí que a lei lhe concede esse direito. Você tem que buscar esse direito. Então, vamos lá. Nós encontramos dentro deste artigo 6º o número 8. E o número 8 diz que o governo pode, vejam bem, primeiro detalhe, não é o governo concede. Aqui já diz, pode. Portanto, ele pode ou não pode. Depende. Esta é a primeira palavra-chave desta linha, que é a linha número 8. Pode conceder a nacionalidade por naturalização com dispensa do requisito estabelecido na linha B do número 1 aos indivíduos que sejam ascendentes de cidadãos portugueses originários. Portanto, se o seu filho é um cidadão português originário, então você pode, voltamos lá no início, na terceira palavrinha do número 8, que diz, pode ter a nacionalidade portuguesa por naturalização. Aqui, tenham residência, e aí vem o segundo detalhe deste número 8. Aqui tenham residência. Quando nós falamos aqui em Portugal de residência, é diferente da interpretação da palavra, do significado da palavra residência lá no Brasil. Residência no Brasil igual a morada em Portugal. Aqui residência significa ter a condição, ter o título de residência, ou seja, morar, permanecer, estar em Portugal legalmente. É o tal do título de residência que o imigrante obtém depois de um processo lá no CEF. Isto é ter residência, não é ter morada. Eu posso ter morada, mas eu não tenho residência, porque eu ainda estou aguardando minha residência. Eu ainda não tenho autorização do Estado português para residir legalmente em Portugal. É todo aquele pessoal que entra aqui com as manifestações de interesse. Enquanto não tem a manifestação feita, aceita, entrevista marcada e título de residência na mão, você não tem residência. Você está aqui na sua morada, no seu endereço, mas você não tem residência legal em Portugal. Então, nós temos aqui a segunda situação. A primeira é, pode conceder, e a segunda é, para quem? Para os que têm residência. Continuando, independentemente de título. Portanto, uma vez que você tem a residência independentemente de título, ok. Então, você tem direito. Então, doutor, mas bom, eu tenho aqui residência, mas eu não vim com visto, eu não vim por manifestação, mas eu tenho residência em Portugal, independentemente do título. Ok, perfeito. Próxima. Diz aqui, independentemente de título, vírgula, há pelo menos 5 anos imediatamente anteriores ao pedido, e desde que a ascendência tenha sido estabelecida no momento do nascimento do cidadão português. Portanto, vamos lá. O governo pode, o governo não é obrigado. Então, ele pode. Depois, o que ele pode? Conceder a residência, ok? Qual é a condição da residência? Qualquer título. Mas existe um detalhe. Há pelo menos 5 anos imediatamente anteriores ao pedido e desde que a ascendência tenha sido estabelecida no momento do nascimento do cidadão português. Ok. A ascendência ter sido estabelecida no momento do nascimento do cidadão português é aquela situação em que você já é pai e já é mãe. Você não vai estabelecer isto lá na frente. Então você é o pai, você é a mãe, isto vai
automaticamente para o registro da criança, portanto, a descendência, ou seja, o vínculo está imediatamente estabelecido. Ele é um cidadão português. Quando eu falo ele, estou falando do menor, do seu filho, da sua filha. Porém, somente podemos fazer isto depois de 5 anos. E aí tem mais um outro detalhe. Foi uma inovação na lei que aconteceu em 2020. E para complicar e para criar aqui mais uma situação de exceção de aplicação do artigo 8º, nós vamos encontrar o quê? Dentro desta própria lei existe um dispositivo que menciona que o Estado português deve regulamentar esta lei num prazo de 90 dias. Pois bem, esta lei é do dia 10 de novembro de 2020. Hoje, nós estamos no dia 15 de setembro de 2021. Portanto, se a lei diz que deveria ser regulamentada em 90 dias e não foi até hoje, por culpa do próprio Estado português, tem lá suas atribuições, suas tarefas, não conseguiu ainda se debruçar sobre este assunto. Portanto, todas as novidades trazidas nesta lei, e esta aqui é uma das possibilidades que veio, isto é uma coisa nova, não podem ser aplicadas. Portanto, você tem um direito, não é? Porque está na lei. Então você vai dizer, mas doutor, está na lei, doutor, eu tenho direito. Ok. Mas a lei depende de uma regulamentação. O que é que vem a ser regulamentação? Vamos lá. Regulamentação é o fato e é o ato do Estado português, ou seja, ele pega a lei e diz como ela deve ser tratada, interpretada. Por quem? Pelo aplicador. Quem é o aplicador aqui no caso? A conservatória. O conservador só vai poder aplicar este item da lei se ele tem um regulamento, se ele tem um decreto, que isto deve ser feito por um decreto, em mãos, e vai dizer, bem, para que se aplique o artigo 8º da Lei 37 de 1981, do dia 3 de outubro, na sua atual versão, o artigo deve ser interpretado desta forma. A linha deve ser interpretada desta forma. Ou seja, ele vai receber informações pormenorizadas de como é que vai aplicar este dispositivo legal. E é aí que nós podemos, então, ingressar com os processos e você pode, então, pedir este seu direito. Até lá, você tem um direito, mas não pode aplicá-lo. Por quê? Falta regulamentação. E é assim com todas as leis, com todas as legislações. Este aqui é só um exemplo. Então, você que veio para Portugal, teve seu filho já nascido em Portugal, já foi lá, conseguiu fazer com que o seu filho, por ter nascido em Portugal, ok, já tem lá o seu título, já é português. Mas, para que você, pai, consiga a nacionalidade através do seu filho, porque pelo único fato do seu filho ter nascido aqui, você tem que cumprir a regra dos 5 anos imediatamente anteriores ao pedido. É isso que está na lei. E que você deve ter a residência a qualquer título. Então, não importa qual é a residência que você tenha, mas tenha condicionante 5 anos. Então, o que eu tenho para dizer para vocês que entraram em contato, que têm pedido, que têm perguntado, que têm questionado, a gente vê isso nos grupos a toda hora. Calma. Muita calma nesta hora, porque senão vocês vão fazer o quê? Vocês vão entrar com o pedido, vocês vão ter custos e não vão ter resultados, porque o conservador não pode aplicar a lei da forma como ela está publicada, ok? Eu espero que eu tenha me feito entender e se ainda restaram dúvidas, nós estamos evidentemente à disposição. Vou deixar mais uma vez aqui embaixo na descrição do vídeo inteiro teor da Lei 3781, que é a Lei da Nacionalidade Portuguesa, para quem tem interesse, inclusive marcada, grifada, anotada, enfim, ela está bem colorida. E é assim mesmo que fica mais fácil da gente entender e conseguir detectar as diferenças entre o que era e o que é. Mas sempre lembrando, calma na hora de interpretar, porque pode ser que você ainda não tenha este direito
porque falta regulamentação. Se tem dúvidas, enviem e-mail para contato@portugallegal.com.br. Se quiserem comentar ou darem sugestões a respeito de pauta, inclusive, deixem os seus recados aqui embaixo, nos comentários que estão abertos aqui no canal. No mais, um grande abraço a todos, muito sucesso, muita saúde e que seja para breve a nossa próxima intervenção aqui no canal. Fui!